Olá, princesas e príncipes, eu sou Amado Batista. Eu também estou aqui na TV Noroeste. Fica aqui, tá? Se você e a água ficarem parados, a dengue vai chegar. Coloque areia ou lave sempre os pratinhos dos vasos. Pneus devem ficar em locais cobertos ou então devem ser furados. Fure também ou amasse as latas e recipientes plásticos antes de jogá-los no lixo seco. Garrafas com gargalo para baixo, poços sempre cobertos e caixa d'água bem fechada. Receba bem o agente de saúde e aprenda a combater a dengue. Não dê dengue para dengue. Oferecimento: Grupo Empresarial Parex. Jornal Noroeste. Conselho Especial do Impeachment no Senado se reuniu nesta sexta-feira para votar o relatório que recomenda a continuidade do processo contra a presidente Dilma Rousseff. Eduardo Cunha criticou a intervenção na Câmara promovida pelo STF, que decidiu afastá-lo do mandato parlamentar e da presidência da Casa Legislativa. E você vai conhecer o novo hino do Campeonato Brasileiro. Continue conosco que o Jornal Noroeste já está no ar. Boa noite. Uma caminhonete Toyota e uma retroescavadeira foram apreendidas e 4 pessoas conduzidas até a delegacia de Vazante, suspeitas de receptação de produto roubado. Segundo as informações da Polícia Civil, a Polícia Militar Ambiental realizava operação de rotina na Fazenda São Romão da Cachoeira, no município de Guardamó. E no local, os militares verificaram que havia uma máquina retroescavadeira com a numeração parcialmente raspada e acionaram a Polícia Civil de Vazante, que foi até o local e constatou que a máquina era sim produto de furto ocorrido na cidade de Uberlândia. Em poder dos indivíduos, que são da cidade de Paracatu, havia também uma outra caminhonete Toyota. Após consulta ao sistema informatizado da Polícia Civil, foi constatado que o veículo também era produto de um roubo ocorrido na cidade de Monte Carmelo. Os veículos e algumas munições calibre .380 foram apreendidos e os 4 indivíduos conduzidos até a presença do delegado de polícia para prestar esclarecimentos. De acordo com o delegado Dr. André Luiz, os envolvidos responderão pelo crime de receptação e uso de documento falso. Todos já têm passagens pela polícia. O proprietário da fazenda foi autuado administrativamente por armazenamento de embalagens vazias de agrotóxico em local inadequado. Semana chegou e vem aí a comemoração do Dia das Mães. E nessa data tão especial não pode faltar aquele famoso almoço de domingo com um bom churrasco. E como sempre, não pode faltar os aperitivos para beliscar antes do prato principal, não é verdade? Então anote aí os ingredientes para essa prática e fácil receita de ovo de codorna com salame que você vai aprender a fazer agora na nossa receita do dia. Olá, amigo de casa, eu sou Valtão da TV Churrasco. E todo churrasco tem que ter uma entrada, tem que ter um aperitivo. Então confira essa sugestão que eu preparei para vocês. E hoje eu vou preparar um aperitivo com ovos de codorna. O TV Churrasco está no ar. E essa receita, a simplicidade dela é no seguinte: nós vamos estar utilizando ingredientes que você encontra em qualquer supermercado. Anote os ingredientes. Ovos de codorna cozidos, salame, orégano, limão, pimenta do reino, azeite e tudo a gosto. E você também vai precisar de palitos de madeira. Qual que é a preocupação só que temos que ter, gente? Peguei um salaminho cortado fino, um ovo de codorna já previamente cozido. E a preocupação que você tem que ter é em relação a você estar servindo crianças, porque criança com palito não vai dar muito certo, né? Então dá uma observadinha também na hora de você montar, tem lados do
do ovinho de codorna, que às vezes a gema fica meio estourada. Por exemplo, aqui, ó, esse aqui. O que nós fazemos? Vamos colocar para o lado de baixo, né? Para ficar um visual bacana, né? Estão gostando da ideia? Sugestão simples, mas muito interessante, né? Mais um palitinho aqui. Você pode também estar utilizando, em vez do... É que o salaminho como aperitivo com ovo de codorna tem tudo a ver, né? Mas você pode estar usando um pedacinho de presunto, ou um copalombo, um lombinho canadense. E aí depende, né? É o gosto. E ovo de codorna como aperitivo também o pessoal adora, né? Ó. Mais dois aqui finais. A luva escapa um pouco, mas chegamos ao fim. Agora é o seguinte, o que iremos fazer? Pronto. Nós vamos dar uma temperada, né, gente? Então, nós vamos fazer um fio de azeite, tá? Uma pimentinha e uma puxadinha de orégano. É uma sugestão simples, apetitosa, que você pode estar colocando também um vinagre ou um limão. Eu vou colocar uma puxadinha de limão aqui, que tem tudo a ver, né? Bom, espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. E a TV Churrasco tem muito mais. Quer ver mais receita? Clique aqui. Agora, se você quer uma sugestão do Valtão, clique aqui. Muita paz, muita luz. Fiquem com Deus. O Conselho Especial do Impeachment no Senado se reuniu nesta sexta-feira, a partir das 10 horas da manhã, para votar o relatório que recomenda a continuidade do processo contra a presidente Dilma Rousseff. O parecer foi apresentado na última quarta-feira pelo senador Antônio Anastasia, que disse que a denúncia contra Dilma está de acordo com as leis. Para ser aprovado, o relatório precisa da maioria simples, ou seja, 11 votos. Independentemente do resultado, ele seguirá para o plenário, e se na próxima semana o plenário concordar com o relator e aprovar o parecer, Dilma será afastada por até 180 dias e o vice-presidente Michel Temer assumirá, e a votação no plenário deve ocorrer no dia 11 de maio. Isso porque, depois da votação na comissão, o parecer terá de ser lido na sessão de segunda-feira, dia 9, do Senado, quando começará a contar o prazo de 48 horas para ser apreciado pelos senadores. E o deputado afastado Eduardo Cunha criticou a intervenção na Câmara promovida pelo STF, que decidiu afastá-lo do mandato parlamentar e da presidência da Casa Legislativa. A decisão sobre o afastamento foi tomada na madrugada desta última quinta-feira pelo ministro Teori Zavascki e confirmada por unanimidade de 11-0 pelo plenário do STF na mesma tarde. Segundo Cunha, o ministro Teori admitiu durante o seu voto que não há previsão para o que foi decidido. Cunha afirmou ainda que está sofrendo uma retaliação. Para Cunha, essa retaliação se dá porque o PT quer levá-lo ao banco dos réus na companhia deles. Mas isso vai acabar na próxima quarta-feira, declarou. Indagado se o STF persegue em razão da decisão dessa última quinta, o PMDBista disse que não faria acusações. O Supremo Tribunal Federal proferiu uma decisão no seu plenário do afastamento da presidência da Câmara e do afastamento do exercício do mandato.
A gente respeita a Suprema Corte do país, obviamente que a decisão tem que ser cumprida, eu tenho todo o respeito e apreço pela Suprema Corte, porém não posso deixar de contestar e de estranhar. Obviamente que eu vou recorrer da decisão, obviamente há pontos que têm que ser contestados com muita veemência. Em primeiro lugar, tratou-se de uma ação cautelar que foi ingressada em dezembro com pedido de liminar. Estranhamente, só 6 meses depois é que a liminar foi apreciada numa madrugada para um julgamento no mesmo dia, em que um voto, por mais substanciado que possa parecer, não houve tempo para que se pudesse o devido contraditório de memoriais, de despacho, que até dos próprios ministros conhecerem a integralidade do voto, não foi permitido isso. Não havia mais a urgência. Se houvesse urgência, por que levou 6 meses para apreciar a liminar? Estranhamente, a cautelar, ela foi protocolada pelo Procurador-Geral da República, a qual é sabido que há uma desavença grande de contendas públicas entre nós e ele, com diversos atos anormais. O procurador, em seguida que eu aceitei a abertura do processo de impeachment, isso até foi realçado no voto do ministro Gilmar Mendes, em seguida ele fez uma ação de busca e apreensão e no dia seguinte ajuizou essa ação cautelar. E estranhamente essa ação cautelar está sendo votada depois que o impeachment foi votado. Então são fatos que nós temos que realçar do estranhamento. Em outra forma que eu tenho de contestar é que os fatos que são elencados, aqueles 11 fatos que acabou sendo assimilado pelo ministro relator, com todo respeito, mas são fatos absolutamente contestáveis e o mérito dessa contestação de cada ponto não foi devidamente debatido com todo o respeito ao contraditório que poderia ter sido oferecido naquele momento. Por exemplo, colocar como um dos fatos que eu fui célere na apreciação do projeto de lei 2960 da repatriação, quando é um projeto de urgência constitucional que tranca a pauta e eu sou obrigado a votar, e considerar isso no voto sem contestação como um dos motivos, é uma coisa absurda que eu tenho que contestar. Colocar, por exemplo, um projeto de lei apresentado pelo deputado Heráclito Forte, mudando a lei de delação premiada, como se eu dei uma tramitação célere nesse projeto, porque eu iria me beneficiar, porque um delator poderia não mudar mais o seu depoimento, protocolado esse projeto 2 meses depois que o delator já havia falado e depois que a denúncia contra mim foi apresentada, e mais, o despacho que eu obedeço no projeto de lei é um despacho padrão, ele tramita nas comissões que são marcadas para serem debatidas de acordo com o regimento, é um outro fato que não merecia qualquer tipo de amparo. Os outros pontos que estão colocados são pontos que, quando se fala que o relator do Conselho de Ética foi feito o seu afastamento por questão de ordem que foi colocada, esqueceu de se dizer que o próprio relator ex-relator entrou com mandado de segurança no Supremo e não teve êxito. O que mostra que a decisão que o afastou teve um amparo regimental porque ele pertencia ao bloco a qual o meu partido faz parte. Então são pontos muito graves que têm que ser colocados com muito detalhes. Não justificaria. Isso a parte de uma intervenção clara e nítida que foi feita no Poder Legislativo, a tal ponto que o próprio voto do ministro Teori, ele diz que não tem previsão na Constituição para o afastamento do presidente da Câmara e para a suspensão de mandato. Ele realça isso ao final do seu voto. Ele mesmo diz que foi feita uma construção. Ou seja, essa construção que foi feita, repare bem que há pouco tempo atrás, o senador Delcídio Amaral teve uma prisão decretada e não foi suspenso o exercício do mandato. Ficou preso por obstrução à justiça e no exercício do mandato. Então são coisas que merecem os reparos, que vai ser feito no âmbito dos meus recursos e que politicamente eu não posso deixar de expressar. É claro que eu estou sofrendo e vou sofrer uma retaliação política pelo processo de impeachment. É óbvio que tem um processo político por trás disso, em que em vários momentos eu enfrento a contestação do PT, que gosta de companhia no banco dos réus. É óbvio que o fato de ter conduzido a sessão do impeachment, que culminou com a votação que teve, mostra que ia ter uma reação, e essa reação já era mais do que esperada. A partir daí, passou-se a todos buscando essa reação para me trazer ao banco dos réus na companhia deles. Mas isso vai acabar na quarta-feira que vem. Se for da vontade de Deus, nós vamos ter o afastamento da Presidente da República e, consequentemente, depois o seu julgamento definitivo, para que o Brasil possa se livrar dessa era do PT,
dessa era que tanto mal fez ao nosso país e que os crimes de responsabilidade cometidos pela presidente possam ser efetivamente punidos. É isso que nesse momento eu espero. E não perca a seguir, comissão especial do Senado destinada a analisar o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff realizou sessão para discutir o parecer apresentado pelo relator Antônio Anastasia e a inflação oficial do país voltou a acelerar e ficou em 0,61% em abril. É rapidinho e eu já volto. Minas Autoescola é a melhor opção. Aprenda a dirigir com quem sabe ensinar e tem um excelente índice de aprovação. Minas Autoescola é o seu lugar. Você pode confiar. Aqui você aprende, passa e pronto. Com sua habilitação, você vai poder aproveitar várias oportunidades, principalmente no mercado de trabalho. E atenção, a partir de abril, a Minas Autoescola estará oferecendo aulas no simulador de direção. Minas Autoescola, compromisso e agilidade na sua habilitação e renovação. Avenida Paracatu, esquina com a Rua João Vieira. Fone 3813-1023. Minas Autoescola. Se você e a água ficarem parados, a dengue vai chegar. Coloque areia ou lave sempre os pratinhos nos vasos. Pneus devem ficar em locais cobertos ou então devem ser furados. Fure também ou amasse as latas e recipientes plásticos antes de jogá-los no lixo seco. Garrafas com gargalo para baixo, poços sempre cobertos e caixa d'água bem fechada. Receba bem o agente de saúde e aprenda a combater a dengue. Não dê dengue para dengue. E nós já voltamos. E o IPCA, considerado a inflação oficial do país, voltou a acelerar e ficou em 0,61% em abril, depois de subir 0,43% no mês anterior, segundo o IBGE. Ainda assim, considerando apenas o mês de abril, esse índice é o menor desde 2013. No ano de janeiro a abril, o IPCA acumula um avanço de 3,25% e em 12 meses de 9,28%. A previsão dos economistas do mercado financeiro é que o IPCA feche o ano de 2016 em 6,94%, segundo o Boletim Focus. O Banco Central tem informado que buscará trazer a taxa para até 6,5%, que é o teto da meta do governo para a inflação. O avanço da inflação neste mês foi influenciado principalmente pelo aumento dos preços relacionados à alimentação, saúde e cuidados pessoais. Mesmo tendo subido menos de um mês para o outro, de 1,24% para 1,09%, os alimentos exerceram uma das principais influências, porque tem um peso muito grande no bolso do consumidor. Também fez com que o IPCA acelerasse mais o reajuste de mais de 6% nos preços dos remédios, que foi autorizado no final de março pelo governo. Esse aumento acabou pressionando os preços do grupo de gastos com saúde, que registrou uma forte alta de março para abril, de 0,78% para 2,33%. A inflação poderia ter registrado uma baixa ainda maior, se outras despesas não tivessem ficado mais baratas. É o caso do combustível, que teve uma queda de 1,04%, e da energia elétrica, com menos 3,11%, que teve seu custo reduzido após o fim da cobrança extra da bandeira tarifária. Previsão do tempo. As condições meteorológicas são favoráveis à estabilidade do tempo sobre o sudeste brasileiro. Em Minas Gerais, o dia será de céu parcialmente nublado no sul, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Leste. Nas demais regiões do estado, o tempo deve ficar ensolarado e as temperaturas tendem a sofrer uma ligeira elevação em todo o estado. Em Vazante, o dia será de sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva. A temperatura mínima prevista é de 17 e a máxima de 31 graus. O fim de semana será de tempo estável em Minas Gerais, contudo, pode chover de forma isolada no sul do estado. E deputados da oposição protocolaram uma interpelação no STF para obrigar a presidente Dilma Rousseff a se explicar sobre recentes declarações em que acusa adversários de aplicarem um golpe no processo de impeachment. A ação enviada por sorteio para a ministra Rosa Weber pede que Dilma responda a 6 questionamentos. Primeiro, se ratifica as afirmações de que há um golpe em curso no Brasil. Segundo, quais atos compõem o golpe? Terceiro,
Terceiro, quem são os responsáveis pelo golpe? Quarto, instituições atentam contra seu mandato. Quinto, se o plenário da Câmara é parte do golpe ao aprovar pedido de impeachment. E sexto, quais as medidas que Dilma pretende tomar para resguardar a República. O pedido se baseia em regra do Código Penal, que prevê que uma pessoa ofendida por calúnia, difamação ou injúria pode ir à Justiça pedir explicações a quem acusa de proferi-las, para fins de retratação. Aquele que se recusa a dá-las ou, a critério do juiz, não as dá satisfatórias, responde pela ofensa, diz a lei. A ação lista diversos eventos, como a comemoração do Dia do Trabalho, em 1º de maio, e entrevistas à imprensa, inclusive a jornalistas estrangeiros em Nova York, em que a presidente chamou o atual processo de impeachment de golpe, sob o argumento de que não teria cometido crime de responsabilidade. E a comissão especial do Senado, destinada a analisar o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, realizou ontem uma sessão para discutir o parecer apresentado pelo relator Antônio Anastasia. Mais cedo, o advogado-geral da União, o ministro José Eduardo Cardoso, apresentou a defesa da presidente Dilma. Na avaliação de Cardoso, Anastasia se deixou levar por paixões partidárias, em razão de o senador ser de um partido de oposição ao governo. Ao todo, a sessão durou quase 7 horas. A sessão começou às 10h52 e terminou às 17h48. Cerca de 30 senadores se inscreveram para debater o relatório do senador Antônio Anastasia. No entanto, 7 deixaram de se manifestar por estarem ausentes, o que antecipou o fim da sessão. Denúncia por crime de responsabilidade em desfavor da presidente da República, Dilma Rousseff, por suposta abertura de créditos suplementares por decretos presidenciais sem autorização do Congresso Nacional. Hoje, há no Brasil um processo de impeachment, contra o qual eu luto e lutarei em todas as instâncias e com todos os instrumentos possíveis, porque tenho a tranquilidade de não ter cometido crime de responsabilidade. E no próximo bloco, você vai conhecer o novo hino do Campeonato Brasileiro e vai ver também o que disse a presidente Dilma Rousseff sobre o afastamento de Eduardo Cunha. Não saia daí que eu volto já. Minas Autoescola é a melhor opção. Aprenda a dirigir com quem sabe ensinar e tem um excelente índice de aprovação. Minas Autoescola é o seu lugar. Você pode confiar. Aqui você aprende, passa e pronto. Com sua habilitação, você vai poder aproveitar várias oportunidades, principalmente no mercado de trabalho. E atenção, a partir de abril, a Minas Autoescola estará oferecendo aulas no simulador de direção. Minas Autoescola, compromisso e agilidade na sua habilitação e renovação. Avenida Paracatu, esquina com a Rua João Vieira. Fone 3813-1023. Minas Autoescola. O trânsito foi menos violento no estado no ano de 2015, com melhoras em vários parâmetros. O número geral de acidentes foi de 275.965 casos, 6,8% menor do que em 2014, que teve 295.965 casos. O número de mortes recuou 15,5%, de 2.381 em 2014 para 2.041 no ano passado. Seguiram a mesma tendência a estatística de acidentes com pelo menos uma vítima fatal, de 2.663 para 2.251, com uma queda de menos 14,3%, e ocorrências com pelo menos uma vítima grave ou inconsciente, de 13.460 para 12.239, menos 9,1%. O estudo, que se baseia nos registros de eventos de pessoa social, traz uma contribuição para o movimento Maio Amarelo, ao listar
perfil de vítimas, escalas de causas presumidas, de vias e de municípios com maior incidência de registros. Com base em dados do Denatran, o diagnóstico aponta um aumento de 4,67% na frota veicular circulante no estado de Minas Gerais em 2015. O número de veículos aumentou em 440.790 unidades, saltando de 9.437.008 em 2014 para 9.877.798 no ano passado. E agora vamos falar de futebol? Pela primeira vez, a CBF organizou uma festa para lançar uma edição do Campeonato Brasileiro. E o evento contou com uma grande novidade. Um novo horário de jogos a partir deste ano. As noites de segunda-feira terão partidas encerrando as rodadas, às 20 horas. Com a novidade, nenhum dia da semana ficará sem jogos pela competição nacional. A Série A terá jogos às segundas, quartas, quintas, sábados e domingos, enquanto a Série B completa também com jogo às terças e sextas, além dos sábados. A CBF já detalhou as 11 primeiras rodadas e nenhuma conta com as partidas às 20 horas de segunda-feira. A 12ª rodada está prevista para o meio da semana. Portanto, a nova data deve começar a ser utilizada apenas na 13ª rodada. Uma outra novidade foi a apresentação do hino do Campeonato Brasileiro, nos moldes do hino da Liga dos Campeões da Europa. Apresentada no fim do evento, a música tema contou com a participação de ex-jogadores representando cada um dos 20 clubes da elite do futebol nacional. Senhoras e senhores, está lançado oficialmente o Campeonato Brasileiro da Série A 2016. E para encerrar, vamos conhecer agora uma última novidade, aquela que eu falei para vocês antes. Eu estou falando da música tema do Campeonato Brasileiro, é isso mesmo. A partir de agora, o Brasileirão terá sua própria trilha. Uma música que representa os ritmos de toda a nação. Um caldeirão de sons embalado por samba, frevo, axé, funk, erudito. E a letra vem representando todo o sentimento, toda a força do nosso futebol, para mexer ainda mais com o coração da gente. É o povo, é o jogador, é o time, é o clube, todos juntos em uma só voz.
Vai começar a festa no dia 14, no próximo sábado, sem ser esse agora o outro, no dia 14. Ela tem a capacidade de ouvir o silêncio, adivinhar sentimentos, encontrar a palavra certa nos momentos incertos, nos fortalecer quando tudo ao nosso redor parece ruir. Sabedoria emprestada dos deuses para nos proteger e amparar. Sua existência é em si um ato de amor. Gerar, cuidar, nutrir. Amar, amar, amar. Amar com um amor incondicional que nada espera em troca. Afeto desmedido e incontido, mãe é um ser infinito, mais que especial e abençoada por Deus. Essa é a nossa simples homenagem para essas mulheres que receberam de Deus o dom de poder dar a vida. Parabéns a todas vocês! E o Jornal Noroeste de hoje termina por aqui. Você pode conferir essa e outras edições na nossa página oficial do facebook.com/noroeste vazante. Um ótimo fim de semana para você. Tchau!